No programa Galeria de hoje, vamos falar de um tipo de propaganda muito comum no interior, em todas as cidades do interior, e Sorocaba também. É o tipo de campanha que a gente chama de varejo. E para isso a gente visitou a Verbo Comunicação e vamos falar com o Rodrigo Figueiredo, proprietário da agência. Rodrigo, obrigado pela recepção. E eu gostaria já de deixar uma pergunta para você. A Verbo se destacou muito nos últimos anos, mas já tem uma longa data de caminhada nessa estrada, né? Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui no teu programa, já novo e muito bem conceituado. Então, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui em Sorocaba. Obrigado. A Verbo ela tem 11 anos, vai fazer 12 agora em 2013, e a gente tem uma carteira bastante diversificada entre comércio, varejo, né, e indústria. E a gente tem algumas contas bastante relevantes na área de varejo aqui em Sorocaba. E falando do varejo, a gente tem visto muitas campanhas da Verbo, né? Tem o Grupo Bicudo, que é um caso que a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas também tem Farmamed, supermercado. Rede Bom Lugar, exatamente. E são clientes que estão há muito tempo na agência, não? Olha, a Farmamed está com a gente, vai fazer 11 anos em maio. Quer dizer, são mais de 10 anos atendendo uma conta importante, que é a rede Farmamed. Aliás, eu devo um agradecimento especial ao Alberto, que foi um empresário que acreditou na gente, está com a gente até hoje, né? E acredito que a gente dê resultado, porque o empresário não gosta de perder dinheiro por muito tempo, né? Aliás, por nenhum tempo. E essa é uma característica da Verbo, né? São muitos clientes da Verbo ficam muito tempo na casa, não é isso? A gente acredita que isso aconteça em função da nossa cultura de planejamento. A gente é muito focado em planejamento. Então, o empresário, o nosso cliente, ele consegue enxergar o amanhã dele, consegue enxergar alguns objetivos estratégicos em conjunto com a agência. Então, a gente consegue implantar tudo isso que foi planejado em conjunto com o departamento de marketing do cliente. E eu lembro há mais de 10 anos quando eu fui visitar a Verbo, lá no Trujillo ainda, né? No Trujillo. E você sempre falou mesmo do planejamento, que a Verbo era focada no planejamento. Inclusive o nome é o verbo, né? É a ação de fazer a propaganda. Passado, presente, futuro, né? O planejamento é o nosso DNA. Se eu pudesse definir a Verbo em uma frase, eu definiria como uma agência focada em planejamento. Não que as outras áreas não sejam importantes, de forma nenhuma. Todas são importantes, mas o planejamento é o grande DNA da Verbo. E quando a gente fala em varejo, é possível planejar no varejo também? Porque as campanhas de varejo às vezes são tiros curtos, intensos, né? E como é que funciona o planejamento na campanha de varejo? Olha, só voltando um pouquinho, como eu falei que a gente tem uma carteira bastante diversificada, para nós fica muito evidente a diferença entre planejar para varejo e planejar para a indústria, por exemplo. O planejamento para a indústria você consegue enxergar muito mais a longo prazo. Algumas indústrias, na maioria multinacionais que nós atendemos aqui, já vem com algumas diretrizes macro vindas da sua matriz lá fora, Estados Unidos, na Europa, enfim. Para o varejo, o planejamento ele acontece, mas ele acontece num prazo mais curto. Então, dificilmente a gente consegue planejar uma grande campanha de varejo com mais de 60 dias de antecedência. É muito raro isso acontecer. Mas não significa que a gente não planeje varejo, muito pelo contrário. Tem que planejar. Agora, é evidente que é um planejamento que é feito a lápis, porque a gente lança uma campanha hoje, se amanhã muda uma legislação de mercado, como por exemplo a gente teve aqui no ano passado a mudança de IPI no setor automotivo, né? Você tem que correr e mudar a campanha completamente. Então, a gente está muito volúvel a isso. No ramo automotivo, a gente vai falar hoje mais do Bicudo, do grupo Notre Dame, né? Grupo Bicudo. Há quanto tempo o grupo é cliente da Verbo? Há exatamente 4 anos. Foi em novembro de 2008 que a gente começou a trabalhar para eles. Estamos juntos até hoje, um relacionamento muito bom. E a gente, assim, eu queria retratar com você um pouquinho dos bastidores dessa campanha que está no ar da Verbo para o cliente Notre Dame, que são os passarinhos conversando, Alfredo e Túlio, não é isso? Alfredo e Túlio. E assim, é uma campanha que começou já tem uns 4 meses? Tem 4 meses, Vamos para o 5º agora em dezembro. E o filme vai sendo trocado? Vai sendo trocado. A gente criou esses 2 personagens porque a gente trabalha dentro do grupo Bicudo, existe a Notre Dame, que é a bandeira da Citroën do Grupo Bicudo. Eles têm lojas de seminovos também e tem concessionárias Honda, motos no Vale do Paraíba. Especificamente para Notre Dame, que é a bandeira Citroën, a gente criou esses 2 personagens, que são esses 2 pássaros, o Alfredo e o Túlio. Essa é uma criação da Verbo. Essa é uma criação da Verbo. Não é uma campanha da Citroën. Não é uma campanha da Citroën. Inclusive, a gente teve que passar pelo crivo da Citroën. A Citroën ela tem uma série de critérios para você poder usar a marca. Eu não posso fazer qualquer coisa com a marca Citroën. E aí, por exemplo, você chega no cliente e fala, eu quero fazer a minha sugestão é fazer uma campanha de varejo
a gente vai colocar 2 passarinhos conversando, é isso aí. E como é que o cliente compra essa ideia? Como é que você vende a ideia? Porque de fato ficou legal, mas como que vende a ideia para o cliente? É mais ou menos isso, né? Porque a gente cria um storyboard, que a gente chama, que é como se fosse uma história em quadrinhos do filme. E esse storyboard é apresentado para o cliente. A gente defende primeiro o porquê que a gente está criando 2 personagens, né? Qual é a estratégia por trás disso, e depois a gente mostra o filme. Olha, aquela estratégia ela vai ser aplicada desta forma. Aí a gente mostra esse storyboard. Esse storyboard é aprovado pelo cliente, nós passamos para a produtora, no caso foi a TF5 que produziu para nós, e a gente depois passa a provinha do filme para o cliente aprovar, ele já viu o filme gravado, faz eventualmente alguma alteração ou outra e depois passa para a Citroën. E como é que foi a recepção da Citroën com essa campanha? Foi melhor do que a gente imaginava, porque a Citroën é uma marca focada na classe AB, né? Lógico, tem produto para classe C também, mas o foco é classe AB. E aí de repente usar 2 passarinhos, né? Aquela coisa, é um desenho, mas é um desenho um pouco mais conceitual, não é uma coisa infantil. Também, né? Usa um pouquinho de humor. Né? Usa um pouquinho de humor, eu acho que o humor faz bem para todo mundo, independente de classe social, independente de produto. Né? E a gente recebeu um e-mail, a Notre Dame, né? Recebeu um e-mail do Departamento de Marketing da Citroën do Brasil elogiando a iniciativa. E o resultado com certeza deve estar sendo muito bom, porque a campanha vem sendo continuada. Exatamente, né? Era isso exatamente o que eu ia comentar. A gente lançou essa campanha julho, agosto, né? Primeiro compreendeu esses 2 meses, e as coisas começaram a dar muito certo. E é gostoso quando o cliente chega pra gente e fala assim: pô, Rodrigo, ouvi na rua eu ouvi alguns comentários na rua do Alfredo, do Túlio, pô, tem amigos meus que estão falando sobre isso, então é uma repercussão bacana para o cliente. É óbvio que não é só isso que tem que acontecer o resultado em vendas, que é o que efetivamente né, é o grande objetivo, e está acontecendo dos 2 lados, a gente ficou muito feliz com isso. Mas é legal que assim, às vezes a gente vê que campanha de varejo é uma campanha agressiva, até ofensiva em alguns casos, que cansa, né? E essa campanha não, é uma campanha que o pessoal assiste e gosta de assistir e acha interessante. Com certeza isso valoriza muito o trabalho da agência e também o cliente no produto final, né? Eu gostaria de convidar, se a gente pudesse conversar um pouco com o Fernando, que é o diretor de arte. Vamos conversar. Para ele explicar como é que é o processo de criação dentro do varejo, especialmente nessa campanha do Bicudo. Vamos lá? Vamos lá, você está em casa. Vamos lá. E aí, Fernando? Tudo bem? Beleza? Para o Galeria, gostaria que você falasse um pouquinho da campanha do Grupo Citroën Notre Dame. Para a gente, como é que foi o desenvolvimento dessa campanha, os nomes, como é que... Conta um pouquinho dessa história. Bom, a gente tentou trazer um pouco de humor para essa campanha, né? Diferente das anteriores que a gente vinha trabalhando. Então, para isso, a gente criou esses 2 personagens, que são o Alfredo e o Túlio. E a ideia era justamente essa, criar uma sequência que tivesse uma pitada de humor em todas as peças. E aí como é que funciona? Vocês, a Verbo faz a ilustração, depois manda a ilustração para a produtora faz o desenvolvimento, transforma o desenho em vida, é isso? Nós fizemos a concepção dos personagens, a ilustração, e demos os nomes e tudo mais. E aí criamos uma sequência e enviamos para a produtora que faz toda a animação para o filme final, né? E no resultado final, essa campanha que a gente está acompanhando diariamente praticamente no ar na televisão. Eu vou pedir licença para o Fernando para a gente falar com o Brandão, que é quem desenvolveu de fato esse desenho, não foi isso, Fernando? Isso aí. Bom, a gente está vendo um monte de desenho dos passarinhos da campanha da Citroën Notre Dame, e quem está aqui com a gente é o Brandão, foi o artista que fez esses desenhos e transformou isso em uma campanha publicitária. Brandão, conta um pouquinho pra gente desse desenvolvimento. Cada passarinho tem uma personalidade diferente. Qual foi a sua ideia na concepção? Então, a ideia inicial assim já partiu de um conjunto de ideias aqui. A gente reuniu algumas referências aí, né? E chegamos às características dos personagens aí, né? Que a gente deixou mais ranzinhos, assim, né? Um pouco mais inteligente. O outro tem um jeitinho meio atrapalhado, assim, mas ele acaba sempre se superando, assim, em relação ao outro passarinho, né? E acaba criando uma dupla divertida aí. E aí você faz o desenho primeiro no papel, depois transfere isso para o computador, como é que é? Geralmente a gente começa fazendo no papel, a gente traça, cria, chega a uma característica do personagem bacana, que acha mais interessante, né?
e depois isso é passado para o computador, né, onde tem um tratamento digital. E aí você cria todas as situações que os passarinhos vão viver no filme publicitário e a produtora faz isso daí se transformar em animação, é isso? Exato. Legal, pessoal. Esse é o programa Galeria, a gente apresentou o case da Notre Dame Citroën Bicudo aqui em Sorocaba, uma campanha criada pela Verbo. Agradeço toda a equipe da Verbo. A gente vai acompanhar agora o filme publicitário. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus. Alfredo, na Citroën Notre Dame eles estão com IPI reduzido e taxa zero. Nossa, deixa eu dar uma olhada. É sério, olha aqui. C3 Picasso a partir de 45.080, Aircross a partir de 53.990, C4 Palas a partir de 56.990 e C4 a partir de 50.990. Então, Alfredo, de qual você gostou mais? Alfredo? Vá voando conferir as ofertas da Citroën Notre Dame, em Sorocaba e Itu. O Plantão Notre Dame tem uma notícia extraordinária. IPI reduzido por tempo limitado. Redução pode acabar a qualquer momento. Acompanhe agora as ofertas da Citroën Notre Dame. Citroën C3 continua com condições imperdíveis e taxa zero. C3 Picasso a partir de 45.990. Aircross a partir de 53.900 e C4 a partir de 50.900. Alfredo, tá tudo bem? Vá voando garantir o seu Citroën na Notre Dame, em Sorocaba e Itu. Olha só, Alfredo, disse não é a coisa mais bonita que você já viu. Nossa! Tá todo mundo de olho nas ofertas da Citroën Notre Dame. Confira mais ofertas. C3 Picasso a partir de 45.900. Aircross a partir de 53.900. E C4 a partir de 49.900. Lá em casa! Alfredo, venha aproveitar os últimos dias de IPI reduzido e veja as novidades do nosso showroom. Tira o olho que eu vi primeiro.